Fala pessoal, beleza? Bom dia. Dando continuidade, ao nosso estudo aqui da mentoria gradual, a gente vai aqui para a parte 2, tá? Ainda falando sobre lateralidades em tendência. É importante vocês tentarem, memorizar aquelas características, da movimento, do estudo anterior, onde ele fala sobre padrões, de início. Aqui também a gente vai, acabar abordando a ideia, de que dias de lateralidades em tendência, eles têm uma característica em comum, de sua forma de começar, muitas vezes, dentro de um range anterior. Então, até que o mercado consiga, o rompimento desse range, isso levando, algum tempo, isso leva à possibilidade, de um dia de lateralidades em tendência. É diferente de um dia que o mercado já abre rompendo, sabe? Quando o mercado já abre com uma certa direção, né, muitas vezes acaba sendo um dia, até mesmo de Fab 4, um gap, uma boa movimentação a favor. E um contexto macro também, favorece muito isso. Mas tem dias que o mercado abre também e ele permanece dentro de um range, por algumas horas. E aí ele faz um rompimento e aí ele volta a trabalhar dentro de um novo range. E alguns dias, a gente vê 3, 4 rompimentos, de pequenas lateralidades. Normalmente essas lateralidades não são tão amplas quando é esse tipo de dia. Então tem algumas características, que a gente acabou estudando ali e que precisam, de uma leitura e uma releitura, para que você memorize e que quando o dia comece, você já comece o dia, opa, eu tenho aqui, a possibilidade de um dia de lateralidade em tendência, tá? Então, e esses estudos, que a gente vai fazer agora, eles também, reprisam essa mesma lógica, que a gente consiga ter um domínio aqui, quanto às possibilidades, dos próximos dias, que a gente for operar, tá? E quando, o mercado atinge, esses movimentos projetados, é importante você também ficar visualizando isso em backtasks, principalmente quando você tiver nesse tipo de característica de dia, que você talvez ali, já deva estar parando de comprar, tá? Pelo menos comprar alto, comprar novas máximas, tá? Então, não a compra de pullback, Por exemplo, aqui teve um M2B, boa possibilidade de uma nova máxima. Levou um tempo, mas chegou aqui a nova máxima, Depois aqui um gap de média, tá? Mas não tentar entrar em rompimento de máxima se você tiver nesse tipo de contexto de dia, tá bom? Dias de lateralidade em tendência. Dias de lateralidade em tendência, com frequência, tem apenas uma barra grande de tendência entre as lateralidades. Aqui ele está se referindo, pessoal, ao rompimento. Muitas vezes vai ter só uma barra, que está fazendo esse deslocamento, que está deixando essa região com um gap, ficando aberto. Logo depois disso, ele já tende a entrar numa fase mais lateral, tá? Aqui, claro, a gente está visualizando continuidade, mas o Brooks está querendo dizer que muitas vezes esse rompimento ele acontece por uma única barra. Logo depois já inicia uma lateralidade mais ascendente, porém, característica de lateralidade, já o preço pausando a movimentação com barras sobrepostas. Diferente, de alguns rompimentos que acontecem, com o microcanal. O mercado faz uma barra, faz outra barra, faz outra barra, Nesse caso, às vezes ele faz uma barra, mais uma barra, depois ele já entra, no estado de maior lateralidade, barras trabalhando de maneira mais sobreposta. Na figura 22.1, o mercado estava em uma lateralidade nas horas finais. Aqui, ó. Estava em uma lateralidade, nas horas finais desse dia, do dia anterior. Desde a barra 1 até a barra 3. Na barra 1, o mercado faz um movimento de baixo, movimento de alta, movimento de baixo, movimento de alta, até a barra 3. Ele fechou, numa wedge. E a lateralidade continuou durante as primeiras horas do dia seguinte. O preço abriu ainda dentro, dessa movimentação anterior, sem confirmar um rompimento. A barra 1, inclusive, foi uma barra com fechamento com corpo de alta. Então ele, claro, ele não está confirmando esse rompimento, com o fechamento com uma barra positiva,
A barra 10, então aqui teve uma lateralidade do dia anterior, ele abriu ainda dentro, né, do range, claro, também, né, dentro do range do dia anterior, você vê que tem movimentação mais baixa aqui também. A barra 10 foi uma barra grande de tendência de alta. Vou localizar aqui a barra 10. Aqui, ó. Ficou um pouco borrado, né, pessoal, que eu tive que, ao escanear isso daqui, como ela está num tom de cinza escuro, né, ela perde um pouco essa qualidade, né, para a galera que tem o livro aí, né, fica interessante, né, você visualizar isso daqui. Então, a barra 10 foi uma barra grande de tendência de alta que rompeu a lateralidade. Então, essa barra aqui, né, foi a barra grande que rompeu a lateralidade. E foi acima do topo em forma de cunha formada pelas barras 5, 7 e 9. Vejam que as últimas três puxadas ele ligou aqui também, né? Ele poderia, claro, ter ligado essa movimentação com a anterior, né? Poderia ser a continuidade dessa, mas ele acaba se referindo à movimentação mais próxima, né? Por ela ser a movimentação mais importante e também por ser uma movimentação intraday. A barra seguinte foi uma barra de tendência de alta e isso confirmou o rompimento. Isso aqui é algo que a gente valida, né? Todos os dias nos estudos, né? A gente sempre tenta ter algum tipo de continuidade. Apesar de não estar dando para ver muito bem aqui, né, para a galera que tem o livro, é uma barra de tendência assim, ó, tá? Ela fecha mais próximo de sua máxima ali, é, dando, né, a continuidade à barra de rompimento. E isso é algo extremamente importante, né, para quando a gente está pensando em entrar em um rompimento, a questão da continuidade. Porque se a barra volta e faz uma 2BR, esse rompimento ele falhou de forma imediata. Ainda teria a possibilidade de rompimento e correção, né, uma, duas barras, e o mercado retomar isso daqui. Isso, né, quanto ao rompimento rápido. Mas aqui teve, né, a questão da continuidade. Barra tendência de alta, isso confirmou o rompimento. Isso aumentou significativamente a chance de uma alta de preços e de algum tipo de movimento projetado para cima. O mercado imediatamente entrou numa lateralidade, né, pelo resto do dia. Então ele ainda acabou, né, pagando o movimento projetado ainda, né, dessa movimentação. A gente consegue visualizar, né, que 100%, né, dessa lateralidade aqui foi alcançada, né? Terceiro alvo provavelmente não, tá? Essa lateralidade continuou durante o terceiro dia. Então aqui encerra, né, o dia e aqui tem um novo dia. Então aqui a gente teve aqui somente uma fuga de lateralidade, né, e o mercado conseguiu um rompimento e movimento projetado. Depois disso não teve mais grande movimentação. Ponto interessante aqui também, né, pessoal? O mercado abre reagindo ao edge, tá? Mas ele nega aqui o rompimento do pivô anterior, que é o que leva, né, à projeção de alvo. Poderia ter tido sim uma perna 2, né, porque ele acabou renovando o ponto de inflexão, mas isso nunca aconteceu, tá? É sempre importante você validar, né, toda a leitura. Claro que aqui falta informação, né? A gente só tem os 5 minutos. Era mais interessante você validar, né, o macro, né, para você ter mais justificativas e mais razões, mas é importante que você visualize e faça sempre a mesma leitura. Qualquer lateralidade tem uma atração magnética no mercado, e isso faz com que a maioria das tentativas de rompimento falhe. A lateralidade desde a barra 11, aqui, ó, desde a barra 11 até a barra 19, então está se referindo dessa movimentação até essa movimentação, era uma bandeira final de alta do rally. E o movimento e o rompimento da barra 21 falhou. Aqui você consegue de novo, né, ligar uma movimentação de wedge, você também consegue ligar um topo duplo. Aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui você vê a barra 21, né, como boa barra de tendência e boa barra de rompimento, né? Porque você vê que ela fecha na sua máxima. Porém, a barra seguinte, ela é uma 2BR e ela nega, né, esse rompimento. Aqui também, né, movimentação de três puxadas bem clara também, né, dentro, né, de máximas anteriores, tá? Então aqui, né, teria a possibilidade, né, de uma falha de rompimento, assim como teve, né, nesse outro rompimento de lateralidade, que também havia o edge. Mas esse daqui, ao invés dele ter rompimento e continuidade, né, inclusive com a premissa de duas pernas de alta, né, quando a gente está falando de uma falha de wedge, né, o mercado cumpriria pelo menos duas pernas. Aqui, esse rompimento, né, dessa wedge, ela falhou, né, ela
não teve, né, a sua devida continuidade. O mercado então rompeu abaixo dessa lateralidade mais alta com as barras 22 está bem aqui, que foi uma barra grande de tendência de baixa. A queda testou o topo da faixa de preços anterior e formou outra lateralidade. Isso aqui é um ponto importante que a gente estudou, né, que muitas vezes acontece esse teste, tá? Desse gap que permanece aberto aqui, ó, tá? Ficou um gap entre essa lateralidade e essa. Esse gap acaba sendo uma região de magneto. Assim como o meio, né, dessa lateralidade, desse movimento e o meio desse movimento acaba também sendo um magneto, tá, pessoal? O centro das lateralidades é um magneto. Muitas vezes ele acaba sendo testado, tá? Então é importante você manter essa lógica, né? Quando há uma lateralidade, o meio da lateralidade é uma região neutra, é uma região onde a gente não opera, mas ela atua muitas vezes como um magneto a ser testado. Quanto a essa outra lateralidade aqui, ó, você consegue ver que o mercado veio fazer um teste no meio, né, dessa lateralidade, mas ele não teve, né, sua devida continuidade, tá? Teve até uma boa barra de rompimento aqui, ó. Você consegue visualizar aqui também, ó, boa barra de rompimento, veja como a questão de continuidade é importante. Depois você tem uma barra de reversão de baixa, né? Ficou puro pavio e o preço fechou basicamente onde abriu, tá? Então, mesmo contra um micro canal, ó, acabou não tendo, né, nenhuma continuidade, não teve uma falha de L1, né? Não teve a sua devida continuidade. Aqui também era uma movimentação, né, de wedge, tá? Aqui renovou o ponto de inflexão, ó, perna 1, perna 2. Aqui também a gente nem precisa verificar, né? Teve perna 1, tá? E aqui faltou, né, ainda a nossa perna 2, que tudo isso aqui acabou sendo a perna 1 e formou uma outra grande lateralidade. E aí faltou ver a questão de continuidade, né? A barra 29, a barra, deixa eu só ver se isso foi aqui mesmo, né, pessoal? Foi uma grande barra de tendência de baixa. A queda testou o topo da faixa de preço do dia anterior e formou outra lateralidade. A barra 29 foi uma falha de rompimento do topo da lateralidade mais baixa e uma terceira puxada para cima. Então, aqui a gente está visualizando a questão da wedge, né? Uma, duas, três, tá? E a atração da lateralidade mais baixa foi maior do que a da lateralidade mais alta. Está dizendo, né, que a atração para a lateralidade mais baixa, que acaba sendo essa, né, acabou sendo maior. Vejam que ele está trazendo, né, que as lateralidades elas vão estar gerando atração, tá? O mercado operou novamente dentro da lateralidade mais baixa e testou o fundo da barra 32. E depois fechou perto do topo da lateralidade mais baixa, né? Então, quanto à dinâmica de lateralidade, pessoal, a gente, quando o preço fica entre duas assim, fica bem complexo, porque você tem dois magnetos, tá? É, Então, quando você tiver dentro de dois ranges, né, você olha para o dia, e aí você tem uma lateralidade abaixo, uma lateralidade acima, né, e o preço está trabalhando aqui no meio, né, aqui acaba sendo uma potencial movimentação de mais lateralidade, tá? É, Acaba sendo, né, um dia um pouco mais complexo de trabalhar. Mas aí é interessante você evitar, claro, de vender rompimentos de baixa e de você comprar rompimentos de alta, tá? Cuidado com essa dinâmica, né, dentro de lateralidade. Até porque, na verdade, um bom e novo rompimento, né, ele vai acontecer quando você tiver, né, o rompimento do extremo, tá, dessa movimentação. Tá? E mais vezes você acaba tendo algum tipo de modo rompimento, né? Como eu falei, aqui é pouca informação, né? A gente só tem uns 5 minutos. Mas aí a gente tem diário, tem 60 minutos, né? Onde a gente consegue extrair um pouco mais de leitura. O impulso de alta da barra 8 até a barra 13 foi grande. Barra 8 até a barra 13. Então, toda essa movimentação. Então, esse impulso de alta, né, foi grande. Mas o canal de continuidade desde a barra 12, aqui, ó, desde a barra 12, tá, até a barra 17, foi desproporcionalmente pequeno. Foi um grande impulso, só que a movimentação de canal, né, ela não levou a uma grande movimentação, por exemplo, em relação a esse impulso. O gap de rompimento entre o topo da barra 9, a barra 9 se encontra aqui, tá?
entre o topo da barra 9 da lateralidade mais baixa e o fundo da barra 12 da lateralidade mais alta foi grande se comparado com a altura da lateralidade mais alta. Isso aumentou as chances de que o mercado poderia voltar para testar com força, né, o gap. Então ele está dizendo que essa movimentação, né, ela acabou não sendo tão proporcional para todo esse movimento, né? A gente vê que tem um bom rally de alta. Agora eu estou pegando o movimento inteiro, tá, pessoal? E aí esse movimento ele não teve, por exemplo, né, uma correção e uma grande perna 2 como esse movimento. A gente fala que muitas vezes, né, quando a gente tem um forte impulso, ele leva a um movimento projetado de uma perna, né, de altura similar a essa movimentação da perna 1. Se a gente coloca, por exemplo, no 15 minutos ou no 30 minutos, aqui a gente não veria tantas correções, mas a gente veria um grande impulso. E esse grande impulso, né, claro que num tempo maior, ainda pode levar, né, a esse desenvolvimento dessa perna. Mas aqui ele não levou, né, e isso torna, né, essa movimentação mais provável dele voltar, né, para testar esse gap aqui que ficou aberto. Voltar para testar a força, né, do gap, para ver se esses compradores realmente estão fortes. A lateralidade desde a barra 33, aqui, desde a barra 23, né, até a barra 33, na verdade, da barra 23, ó, dessa mínima até a 33, estava em grande parte dentro desse gap de rompimento, né? Tá aqui a região do gap. Então, tá trazendo aqui boa parte dessa movimentação, né? Ela ficou trabalhando, ó, dentro da região do gap, entre as barras 9 e 12, que é o gap aqui que a gente marcou. E entre as barras 9 e 12, algo que ocorre frequentemente. Então, vejam a questão de como lidar, né, com esse tipo de movimentação. Quando você tem lateralidades em tendência, que você teve algumas razões para vender, né? Você teve a wedge, você viu o mercado vindo em micro canal. Então, a princípio, o teu magneto seria o fechamento do gap. A gente fala que em lateralidade, né, pessoal, que a gente tem que dar bastante atenção são as POCs e os gaps abertos. Por quê? Porque os gaps abertos, né, eles são magnetos, né, dentro de lateralidade e a região de POC acaba sendo uma pegada. Muitas vezes fica muito próximo, né, do próprio gap aberto, né, que é o sinal da pegada, né, já que as POCs são, né, cálculos de volume, tá? Então, dentro dessa dinâmica, né, quando acontece de ter dois ali, acaba sendo interessante. A gente viu isso até mesmo no semanal, né, que a gente tinha deixado uma POC, né, e um gap aberto ali, e o mercado vindo, né, de uma movimentação bem lateral. Então é algo que ocorre frequentemente. Ficou um gap entre duas lateralidades. Não teve rompimento de alta, né, pessoal, para ter mais movimento projetado, né, é importante você pensar, né, nessa possibilidade do fechamento do gap. A lateralidade inicial desde a barra 4, a lateralidade inicial desde a barra 4 até a barra 9 era de cerca de metade da amplitude diária. Então os traders esperavam que a amplitude se tornasse aproximadamente o dobro, né? Então se a gente tem o mercado trabalhando com cerca de 1.500 pontos e toda essa movimentação só tem 750 pontos, se a média dos dias é 1.500 pontos, né, poderia duplicar nessa movimentação. Quando há uma lateralidade que é cerca de metade da amplitude média diária, a forma mais comum dessa amplitude crescer é através de um rompimento e da formação de um dia de lateralidade em tendência. Então, quando a gente tem o dia, né, preso em uma lateralidade, que é metade, né, da movimentação, boa chance de você ter, né, uma lateralidade em tendência. Quando essa lateralidade é mais estreita, né, uma lateralidade de 300 pontos que dure ali algumas barras iniciais, esse dia ainda pode ser um dia de tendência, né, mais forte, porque esse modo mais comprimido, quando ele leva a um rompimento, né, e o fato dele não ser uma lateralidade tão ampla, isso gera, né, a possibilidade de você ter um rompimento e continuidade melhor. Quando essa tua lateralidade dura hora ou horas, né, já fica mais provável, né, de você ter um dia, né, de lateralidades em tendência. Então,
são características, né? Ele vai apresentando aqui, a gente vai pensando nelas, né? Então, a lateralidade com cerca de metade da amplitude média diária, né? Rompimento para lateralidade em tendência, tá? Só algumas anotações extras ali, só para lembrete, né? A lateralidade da abertura do terceiro dia, né? Desde a barra 19, aqui, ó. Aqui abre, né, o terceiro dia, tá, pessoal? As linhas pontilhadas, né, mais uma vez, né, lembrando, né, que esse é um dos padrões mais repetidos que tem, então é importante você pegar essas dinâmicas de movimentação. Às vezes, pessoal, você tem um bom trade ali para estar realizando nesses dias, um, dois bons trades, e o resto do dia fica numa lateralidade bem chata, né, de se trabalhar, e leva muito tempo para você encontrar outro trade, né, nesse tipo de dia. Então, a lateralidade da abertura desde o dia 19, ó, ainda, né, dentro da lateralidade do dia anterior, né, aqui, era por volta de um terço do tamanho da amplitude média diária, e trades esperavam por um rompimento, uma vez que eles também esperavam um teste da direção do gap do dia anterior. Vejam que ele está trazendo já, ó, a possibilidade, né, do teste do gap, teste do rompimento. Um rompimento para baixo era provável, e ele veio depois de uma falha na tentativa de romper o topo da lateralidade. Então, o preço tentou romper, né, o topo, né, topos anteriores, né, máximas anteriores aqui que estavam na mesma localização, uma leve wedge, né, e aí a gente vê a falha dessa movimentação. Faz sentido, né, a questão da falha com o gap, tá? Então você tem 80% das tentativas de rompimento de lateralidade vão falhar, você tinha o gap aberto aqui que ainda poderia, né, ser testado, você tem uma wedge, né, que é um padrão de venda, tá? Você já tinha tido, né, alguns sinais de perda de força, tinha o Cenopa, aqui é uma tendência, se tornou tendência. M2B, aqui posteriormente gap de média, depois se tornou só atividade lateral, tem fechamentos abaixo, tem fechamentos acima, em lateralidades o EDs funcionam, né? Acaba sendo o melhor cenário. Se isso daqui ainda fosse super tendência, essa WED poderia levar só uma TBTL e uma continuidade da tendência, tá? Então, são pontos, né, que são importantes ali de serem lembrados também. O impulso para baixo até a barra 23 foi forte, e era possível que o dia pudesse se tornar um dia de tendência de baixa em forma de impulso e canal, que é aquilo que a gente trabalhou, né, no momento anterior, impulso e canal. E, né, de maneira mais sensata, né, pessoal, se não tem um ciclo forte de alta, era a melhor forma da gente estar trabalhando, né? Tá trabalhando, por exemplo, vendendo aqui, né, vendendo retornos à média, vendendo, né, aqui, vendendo aqui, né? Porque a gente, a princípio, a gente vai estar trabalhando a favor da segunda perna dessa movimentação. Foi o que veio? Não, não foi. Né? Manteve somente, né, o preço em lateralidade. Isso se dá, né, devido a essa condição, né, do preço trabalhando entre essas duas lateralidades. Mas a barra 23 testou o suporte criado pela lateralidade do dia anterior. As máximas das barras 3, 5 e 7. Né? Então, essa região aqui, ó, né, como sendo, né, um ponto ou pontos, né, a serem testados, né, que acaba sendo, né, a região de rompimento, cada um no seu devido tempo, né? Mas ele acabou rompendo, né, todo essas máximas, tá? Para essa movimentação, até mesmo de movimento projetado. Esse impulso foi aproximadamente no alvo de um movimento projetado para baixo e também testou a linha de tendência de 3 dias não mostrada. Então, provavelmente tem uma linha que passa aqui, né, que deve ser algo, né, nesse sentido, né, ou um pouco menos inclinada, tá? Mas aqui ele citou, né, que ela não foi apresentada. Então aqui a gente não teve, né, impulso e canal, mas mais vezes vejam que pelo menos alguns scalpers, né, e possibilidade de break-even, né, o mercado nos daria, né, trabalhando essas vendas. Ele vem, paga alguns pontos, né, mas não, ele acabou, né, em momento nenhum fazendo nova mínima, né, o que é importante, né, para uma estrutura de baixo. Eu tenho um forte impulso, mas ele nunca faz nova mínima, nunca faz nova mínima, nunca faz nova mínima, né? Então, essa ausência de novas mínimas, né, e essa presença, né, de novas máximas, ela gerou uma estrutura, né, para a nova máxima. Né? Isso acionaria alguns stops ali, tá?
Mas mais vezes acaba sendo melhor você trabalhar dentro da dinâmica, né, de que o mercado, né, iria para impulso e canal. É, testou as máximas, né? Esse impulso foi aproximadamente no alvo do movimento projetado. Então aqui, se você trabalha esse pivô, né, pessoal, você viu que ele pagou, né, 100%. Se eu pego esse pivô, né, você acaba vendo também que ele ainda pagou, né, 100%. Aí se eu pego a movimentação mais ampla, né, você vai ver que ficou faltando alguns pontos. Isso significa que a queda pode ter sido simplesmente um vácuo na venda criado por compradores e vendedores fortes que ficaram de fora até que o mercado chegasse na região de suporte, né? Quando o mercado desce, né, de maneira praticamente sem correção, né, ele traz essa ideia de vácuo, né, que está todo mundo esperando o mercado chegar, né, nos níveis de alvo, né, e também, claro, no fechamento do gap aberto ali, que é uma região, né, como ele citou, frequentemente testada, tá? No ponto no qual, né, eles compraram agressivamente, né, quando ele atinge, né, os alvos, o magneto, né, e o movimento projetado. Os impulsos de alta a partir da barra 23, 25 e 26, a bandeira de alta em forma de fundo duplo criada pelos impulsos entre as barras 25 e 26 e a correção após o fundo duplo na barra 28 representam o aumento da pressão compradora. Vejam que ele está lendo, né, essas movimentações aqui, ó, como aumento da pressão compradora, né? Quando o mercado chegou aqui, ele deu um bom impulso de alta. Ó, vejam que aqui ele é razoavelmente um micro canal, fraco, mas um micro canal. O preço não renova a mínima, teve outro impulso de alta. Aqui, a partir desse ponto, outro impulso de alta, inclusive levando a nova máxima. E a partir da barra 28, outro impulso de alta. Aqui o micro canal mais fácil de visualizar, né, pessoal? Mas ele não conseguiu levar a rompimento e continuidade, tá? Faltou a questão, né, da continuidade. Mesmo se eu usar esse pivô aqui para alvo, né, eu só tenho barra de rompimento, não tenho a questão, né, da continuidade. Faltou continuidade. O mercado virou para o modo sempre comprado até a barra 29. Isso não é o que acontece normalmente em correções após um impulso num dia de tendência de baixa em forma de impulso e canal. Vejam que ele tá te apresentando de novo, né? Por que que eu falei que normalmente a gente trabalha as vendas aqui, ó, e eu estaria trabalhando venda, tá? Venda, né? Claro, né? Algumas delas, né? Acredito que essa venda aqui tenha pago uma parcial, tem um stop menor. Essa daqui também, né? Acabou pagando uma parcial. E aí a falha, né? De novas mínimas, né, pessoal? Tem que estar aquele estalo que, opa, tem alguma coisa errada. Eu tô vendendo, mas o mercado não tá, né, chegando a nova mínima, né? Em momento nenhum. A minha premissa era pelo menos, né, que o mercado viesse fazer uma perna 2, né, em modo de impulso e canal, que isso é o que mais acontece. E aí ele trouxe, né, que normalmente em correções após o impulso, num dia de tendência de baixa em forma de impulso canal, né, não é o que acontece. E isso fez com que fosse mais provável um dia de lateralidades em tendência. Quando, né, a movimentação, que é a mais comum, ela não acontece, né, acaba sendo, né, o mercado acaba subindo, mas encontrando a referência ainda, né, desses vendedores fortes aqui, ó, que fizeram esse impulso de baixa aqui inicial. E isso torna mais provável um dia de lateralidades em tendência. É um contrassenso, né? Quando eu tenho uma movimentação que é uma movimentação muito boa, mas o mercado está tentando fazer algo oposto, né, àquilo que é o que mais acontece, e aí você tem essa possibilidade, né, de ter uma movimentação mais lateral. Aí fica a lógica, né, para lateralidades em tendência. Isso fez com que fosse mais provável um dia de lateralidades em tendência. Se era para ter se tornado um dia de tendência de baixa em forma de impulso e canal, não seria normal ver tanta pressão compradora na correção, que se seguiu até o impulso da barra 23, né? Então, muita pressão vendedora, né? E aí começou, né, a ter alguns impulsos de alta. Se comparada com a força, né, do impulso de baixa. Então tem um forte impulso de baixa. De repente um pico de pressão, outro, e o mercado nunca renovando mínima, né? Falhando ali, ó. Aqui um fundo triplo, né, pessoal? Exato, tá? Se a gente visualiza, né, isso daqui ainda como fundo triplo exato, aqui seria um ponto de inflexão, perna um, perna 2, né? Todas as lógicas, né, dos estudos anteriores.
Só ajustar aqui. Aqui é a lógica mais comum, né? Impulsos de baixas, normalmente ele vai te levar a nova mínima. A gente até espera a correção de uma, duas pernas, né, para vender. A correção de duas pernas, né, seria esse impulso aqui, ó, com esse segundo impulso, né, duas novas máximas. Por isso essa outra possibilidade de venda aqui. Essa daqui, ela ficou um pouco mais clara porque ela não renova nem mesmo nessas, esses outros pontos de pausa, né, da mínima anterior. A incerteza criada pela pressão compradora aumentou as chances de uma lateralidade. Ao invés de uma breve correção, né, que é a movimentação que a gente mais espera, ó, quanto ao impulso, né, foi aquilo que a gente viu lá nos 60 minutos, quando ele gerou aquele primeiro impulso de baixa e começou a trabalhar, né, em canal estreito. E depois canal de baixa prolongado, é o que a gente espera, para movimentação mais comum. Incerteza é a marca das lateralidades e não das bandeiras de baixa. Uma correção levando a um canal de baixa, né? Então, aqui a ideia, né, era que uma correção de uma, duas pernas, né, levasse a uma possibilidade de canal. Para ter canal, pessoal, precisa de nova mínima. Então, a falha, né, nessa movimentação mais comum leva ao dia de possibilidade de lateralidade em tendência. A distinção entre um dia de tendência em forma de impulso e canal e um dia de lateralidades em tendência não é sempre claro. E às vezes não é importante. Apesar da lateralidade que começou na barra 12, aqui, ó, ter se transformado, ter transformado o dia em lateralidades em tendência, ela ainda teve mínimas e máximas mais altas, manteve a estrutura de alta. Por isso a ideia, né, de você ainda estar comprando, né, em setups de compra, M2B, gap de média, enquanto você ainda tem. Depois do M2B do gap de média, alto passa a ser alto na lateralidade, né, aqui, ó, topo duplo, né, topo triplo, né, aqui uma wedge. Aqui já tinha sinais de perda de força, né, dessa tendência aqui anterior. E aí você já não tinha mais setups, tá? Você tinha a questão da localização, alto e baixo na lateralidade. Portanto, era um canal fraco de alta. Lembre-se, um canal é apenas uma lateralidade inclinada e ambas são regiões de operações para os dois lados. Quanto menos inclinado for, mais o canal se comportará como uma lateralidade. E com mais segurança, traders podem operar em ambas as direções. Outra, né, informação importante: um canal de alta, né, com uma inclinação boa, é melhor você estar só comprando. Um canal de alta levemente, né, inclinado, você pode operar, né, dos dois lados de maneira, né, a poder trabalhar a questão da negociação, né, de maneira bilateral. Tá? Aqui nossa próxima figura, né? Deixa eu só dar um. Dá para dar um pouco de zoom aqui. Lateralidade inicial é de cerca de metade da amplitude diária, né? Aqui a gente ele passou esse trecho, né, quando a gente estava já na parte inicial, né, enquanto a gente estava só na parte teórica. No estudo anterior, né, também a mesma ideia, tá? Então, quando a lateralidade inicial é cerca de metade da amplitude média diária, né, a gente tem chance de ter, né, um dia de lateralidade em tendência, tá? Como mostrado na figura 22.2, nas primeiras horas dos dois dias, a amplitude era de cerca de metade dos dias mais recentes. Isso alertou traders para a possibilidade de um rompimento em qualquer direção, lateralidade de mais de 20 barras. Quando o rompimento começa tarde, em dias como esse, sem uma direção clara na amplitude da abertura, e a lateralidade inicial é por volta, né, da metade da média diária, o rompimento geralmente não resulta em uma tendência forte e prolongada, porque o dia já é muito grande, né? Então, no máximo, ele acaba pagando aquele movimento projetado, né, e para, tá? Já é, por exemplo, no nosso índice, né? Uma abertura que mantém uma lateralidade de cerca de 1.000 pontos, se ela consegue o rompimento, né, a tendência é que esse rompimento, né, não vai gerar um novo dia, né, de uma super tendência, né? Você esperar, por exemplo, mais 4.000 pontos, mais 3.000 pontos, né? Se você já tem, né, uma lateralidade mais ampla. Então ele não resulta, né, geralmente em uma tendência forte e prolongada, como no caso dos dias de tendência em forma de impulso e canal. Dia diferente, um dia já abre gerando, né, a ideia de impulso e canal. Ao invés disso, em geral,
há uma correção e depois o mercado forma uma lateralidade no nível de preços mais baixo. Então ele consegue um rompimento e ele inicia uma outra fase, né, de lateralidade. A lateralidade inferior pode ou não romper de volta em direção à lateralidade superior e pode, às vezes, romper novamente para baixo e formar uma terceira ou uma quarta lateralidade. Isso aqui é um padrão menos comum. Aqui, né, pessoal, vejam que quando a gente pontua, né, essa região aqui como sendo, né, o nosso rompimento, né, a nossa região de gap, desculpa, aqui, aqui, ó. A gente vê que tem rompimento, né, dessa formação, mas o mercado, né, não teve aqui uma ampla continuidade, né? Você está vendo aqui que você não viu, o mercado vindo para uma continuidade. Ele voltou já de forma mais breve, né, para fechar, né, aquela região do gap aberto, tá? Que fica, né, nessa região de rompimento. Essa região é um magneto. Muitas vezes ele volta para fechar, e aí você tem um trade aqui também, né, que é um trade de troca de polaridade, né? E você tem algumas possibilidades de venda. Essas vendas falharam, não levou a nova mínima aqui. É lateralidade em tendência, né, não se tornando, né, um dia de impulso e canal, tá? A lateralidade inferior pode ou não romper de volta em direção à lateralidade superior, né, que é a lateralidade, né, superior, é a que a gente citou, né, de romper para baixo. E já que uma lateralidade em um nível mais baixo é mais provável que uma tendência forte de baixa, o mercado deve ser bilateral. Geralmente trabalha seu caminho de volta para a região do rompimento. Como o rompimento se estende para baixo até cerca de um terço da amplitude média a partir do ponto de rompimento, traders irão começar a procurar por compras e fazer operações de swing até o fundo, né, da lateralidade mais alta. Então, quando o mercado, né, completa, né, por exemplo, um rompimento, paga algum tipo, né, de movimento projetado, né, eles começam, né, a buscar por compra, né, no caso, para um teste, né, dessa região de rompimento, tá, pessoal? Então aqui as compras, né, elas são para esse teste aqui, tá? Elas não são para pegar esse movimento inteiro de volta. Isso aqui é o que menos acontece. Eles teriam comprado a segunda tentativa de reverter para cima, para o alto, acima da barra 11, aqui, ó, e acima da barra 28, aqui, né? Segundas tentativas, né? A H2, tá, pessoal? Em ambas as leituras aqui, quando ele fala segundas tentativas, entenda sempre como um H2. Eles também teriam comprado o fundo da barra 5 e a mínima, né, da barra 29. Aqui, ó. Mínima da barra 29 e o fundo, né, da barra 5. Aqui a princípio era a lateralidade inicial, né, trabalhando só lateralidade como lateralidade, então você comprar, né, baixo, né, na lateralidade acaba sendo uma possibilidade. Fundo duplo, né, na barra 5, ó, e a mínima mais alta na barra 29, que é a mínima mais alta, né? Fundo, né? Fundo mais alto, fundo duplo bem mais alto, né? No caso. É... Aqui a gente está vendo, né? O mercado trabalhando ainda, né? Dentro de uma dinâmica, né, de impulso, forte impulso, né, de baixa inicial. Esse aqui levou, né, a condição de nova mínima. Em todo estudo que você faz é importante você repetir o backtest, porque é ele que te dá, né, algumas possibilidades de trade. Ó, vejam que esse impulso aqui ele é sem correção. Aqui tem uma H1, aqui tem uma L1, tem retomada, aqui tem uma venda de L2. Você tem uma venda de L2, né, buscando a lógica, né, de pelo menos, né, uma nova min. Aqui o movimento de baixa já veio, né, mais rápido, tá, da própria região de abertura. Ele não consegue o rompimento acima da máxima dessa lateralidade, né? E aqui ele gerou, né, um movimento 1, né, com um tamanho, né, até maior do que a própria a perna 2 com um movimento até maior, né, do que a própria perna 1.
Eles também teriam comprado fundo duplo na barra 5, né? Da barra 29, né? Que a gente comprou. Comprar para um teste, né? Do rompimento, tá? Até o fundo, né? Da lateralidade mais alta. O fundo da lateralidade mais alta, né, pessoal? Tá aqui, tá? Como eu falei. Aqui, esse mercado, né, ele pagou uma movimentação maior, né? Ele veio testar aqui o meio, né, da própria lateralidade aqui próximo do fechamento e abriu assim. Mas a movimentação padrão, né, é para o teste, né, do gap. Uma vez que o mercado rompe de volta para a lateralidade mais alta e se segura por lá, ele geralmente testa o topo da lateralidade mais alta. Então, uma vez que ele volta para a lateralidade mais alta e se segura por lá, né, que é o que ele acabou fazendo, né, nesse dia, ele geralmente testa o topo da lateralidade mais alta. Aí o topo, né, já estava aqui, ele acabou sendo testado, né, na abertura, tá? Aqui, ó, o melhor indício de continuidade, né, para esse dia, né, só refazendo estudos, né? Aqui a gente tem uma lateralidade de mais de 20 barras. A gente tem aqui, ó, um impulso de baixa inicial. Ele levou a nova mínima, né? Depois aqui eu tenho um outro micro canal, aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma venda de L1, né, e ele levou um segundo impulso, né? Então eu tenho um primeiro impulso que levou um segundo impulso, né? Dentro daquela dinâmica que a gente trabalha lateralidade, a gente espera o mercado desempenhar uma direção para que a gente possa aproveitar essa direção, né, para ir para um trade, né, de melhor probabilidade, tá? E isso quando a gente está dentro de lateralidade. Aqui nesse dia, um grande impulso levou, né, a uma nova mínima, tá? Esse movimento aqui já é mais tardio, ó. A gente lê isso daqui como uma tendência de baixa desde a abertura. O mercado abriu num gap de alta, mas realiza movimento de baixa, uma correção em uma, duas pernas, que é aquilo que a gente vem trabalhando que é uma correção comum, né? E aí o mercado ainda, né, faz um movimento mais climático ao final dessa movimentação, tá? Você viu, né, que o tamanho das barras aqui foram ficando maiores. Ele geralmente testa o topo da lateralidade mais alta, né? Nesse contexto, quando ele volta e se segura, né, aqui nessa região, rompe e volta para a lateralidade mais alta, né? Ele geralmente testa o topo da lateralidade mais alta quando ele se segura, né, aqui trabalhando dentro desse range. Como fez no segundo dia, né? Como ele fez aqui no segundo dia, né? Aqui, abre o segundo dia. Se o dia fechar dentro do topo da lateralidade mais alta ou acima dela, é, ele se torna um dia de reversão, né? Quando o dia fecha, né, aqui, né, ele acaba se tornando, né, um dia de reversão. Compradores agressivos entrariam no fechamento da barra grande de tendência de baixa, que ocorreu, né, na barra 27. Barra grande, né, de tendência de baixa. Compradores agressivos, né, entrariam no fechamento da barra grande de tendência de baixa que ocorreu antes da barra 27, né, que é essa grande barra aqui. Pensando, né, nisso daqui como sendo um clímax, né, de uma tendência já prolongada. Abre aqui e chegou, né, no movimento de impulso de novo aqui. E aqui, né, precisa de mais continuidade, né, para ter um rompimento de um pivô, né, desse tamanho aqui, ó. Aqui provavelmente tem mais de 40 barras, né, pessoal? Você teria aqui para um tempo gráfico maior. Esperando que fosse um clímax de venda exaustivo e que levaria a um teste do fundo da lateralidade mais alta. Então aqui, esperando que isso daqui fosse, né, um clímax exaustivo, e aqui você teve, né, uma região de lateralidade temporária, né, que o mercado levaria a um teste, pelo menos, né, dessa região. Alguns poderiam ter comprado com ordens limitadas em um alvo de movimento projetado para baixo, baseado na altura da lateralidade mais alta, né, que é quando normalmente o mercado apresenta algumas correções. Eles poderiam ter contado o número de pontos entre a barra 22, entre a barra 22 e a barra 25, contado o número de pontos entre o topo da barra 22 e o fundo da barra 21 ou 25. Então, essa movimentação aqui, ó. Seria razoavelmente, né, você pensar numa projeção de pivô, né, pessoal? 21.
as mínimas, fundo da barra 21 a 25, né, da 22 aqui, ó, tá? Até a 21 ou a 25. E então subtrair esse número, né, da mínima das barras 21 e 25, né? Seria razoavelmente você pensar, né, no movimento projetado, né, dessa leitura aqui, né? Você vai nada mais, nada menos do que traçar Fibonacci aqui, né, pessoal? Você fazer a subtração disso para isso daqui, né, você vai chegar, né, na conclusão, né, do segundo alvo ali de Fibonacci. Eles poderiam, então, ter começado a escalar a entrada por volta desse nível de preços, começando talvez por um ponto ou dois acima, até poucos pontos abaixo. Outros poderiam ter comprado o primeiro sinal de mercado bilateral, como o fechamento da barra 27, né, que é a barra 27, né, acabou sendo uma barra sobreposta. Então, ela é o primeiro fechamento, né, de um sinal de mercado lateral. Fechamento da barra 27, ou quando a barra 27 reverteu para longe de sua mínima, né? Quando ela volta ali, que ela fecha como uma barra de reversão. Considerando que a amplitude média diária estava por volta de 10 pontos, alguns compradores escalariam sua entrada de 4 a 6 pontos abaixo do fundo da lateralidade superior, que ocorreu, né, no fundo da barra 25. Eles escalariam, né, quando o mercado atingisse, né, a quantidade de pontos, né, da lateralidade. Essa aqui é uma dinâmica de pontos, né, e aí precisaria trazer ela para o índice, né, procurando ganhar de 3 a 6 pontos na correção, em direção ao gap de rompimento, as barras de tendência de baixa abaixo da barra 25. Né? Então, a ideia, né, como a gente apresentou, era voltar, preço voltar, né, para essa região. Aqui seria, né, a sua condição, né, de alvo, tá? Dessa leitura. E aí você viu que ele teve um movimento, ele voltou para cá. Dentro dessa mesma lógica, né, seria que ele vai fazer um teste da máxima, né, dessa lateralidade, tá? Dessa movimentação. Ele voltou e permaneceu, né, trabalhando aqui dentro. Assim como essa outra movimentação. Então, usando a mesma lógica, né, você pensaria exatamente da mesma maneira. As barras de tendência de baixa abaixo da barra 25, aqui. Esse último impulso aqui de baixo. Comprar mais baixo, né? Com base, né, na média diária. Aqui precisa de cálculo, né, da semana, tá? Para você poder estar utilizando isso daqui. Eu não chego a utilizar tanto. Eu olho sim, né, as médias de ponto, né, dos dias, né? Você só encosta o mouse ali, você vê que ele te dá quantos pontos, mas não para o uso, né, de comprar, né, baixo exatamente na quantidade de pontos, né, de movimento projetado com base nos dias, tá? Até porque o nosso índice às vezes ele varia, né, de dias de 1.500 pontos e de repente a gente tem um dia de 2.100 pontos, tá? Então, não acho tão adequado, né, o uso dessa ferramenta dessa maneira. Apesar da queda desde a barra 19, aqui, ó, até a barra 21 ter sido brusca, também foi forte o rally até a barra 22, né? Teve um bom rally de alta. Isso levou a tamanha incerteza sobre a direção a ser tomada durante a lateralidade na abertura, que foi suficiente para reduzir as chances de um dia de tendência em forma de impulso e canal, e aumentar as chances de um dia em lateralidades em tendência. Então, quando a gente fala em correção, né, a gente quer uma correção que seja mais comportada. Né? A gente não quer uma correção, né, que vá, por exemplo, muito além, né, do 61,8, por exemplo, dessa movimentação Opus. O 50% está razoavelmente aqui. Né? Beleza, 50% acho que está um pouco mais para baixo. Aqui está o 61,8, né, ou talvez aqui. Mas a gente não quer que essa correção ela seja tão forte. Né? Ninguém quer uma correção extrema, né, para estar vendendo ela, porque a gente já começa a gerar mais dúvida, né? E aí fica a chance de você ter um dia de lateralidades em tendência. Se a correção for muito ampla, né, após um forte impulso, criando um range similar, né, a uma lateralidade, isso aumenta as chances, né, de um dia de lateralidades em tendência. Lateralidades em tendência criam uma tendência.
Lateralidades criam tendência, né, pessoal? Lateralidade é um modo rompimento, é um modo de acumulação, de distribuição, né? Ele é necessário, né, nessas pausas de alvo, né, para que se inicie uma nova tendência, tá? Lateralidades em tendência criam uma tendência. Às vezes, um dia pode passar a maior parte do tempo em lateralidades, mas ainda assim ser um dia de tendência. Como mostrado na figura 22.3, hoje pode não parecer um dia de tendência, mas é. Como pode ser visto na miniatura no gráfico diário, né, que seria aqui a barra 1, ó. Seria essa barra aqui. E ele foi criado por uma série de pequenas lateralidades em tendência. Com frequência, esses dias revertem nas horas finais e redesenham pelo menos, né, a lateralidade final. É, Quando a gente tem um dia, né, que tem muitas, né, lateralidades, aqui é o dia anterior, né, aqui você vê a divisão, né, aqui para o novo dia. Ele apresentou um rompimento, né, dessa pequena lateralidade aqui ao final do dia. Depois um novo rompimento, ó, rompimento, lateralidade, rompimento, lateralidade, rompimento, lateralidade. E aí ele acabou voltando, né, para o centro, né, da última lateralidade. Também testou, né, o rompimento, né, dessa pequena lateralidade. Aqui não ficou, né, gap aberto, tá, pessoal? Nessa movimentação você não visualiza gap aberto, mas você consegue, né, visualizar que o mercado voltou também para fazer um teste da mínima, né, dessa lateralidade, né, mínima desse fundo aqui, que é a nossa referência, né, para a mínima dessa lateralidade. Então o mercado de volta, né, para testar essa movimentação, tá? Isso aqui aconteceu, né, na abertura do dia seguinte. Então, com frequência, esses dias revertem nas horas finais e redesenham pelo menos a lateralidade, né, final. Então, mais vezes eles acabam revertendo pelo menos a última lateralidade e muitas vezes, né, fechando o gap aberto. Aqui não ficou, né, também, ó, gap aberto dessa para essa ou dessa para essa, né, não ficaram, né, gaps ali, né, para visualização, né, de um gap aberto. É, aqui até há, né, pessoal? Aqui a gente até tem, ó, a questão desse gap, né, que ficou, tá? E aí ele ficou aberto, né, nessa pequena condição aqui, ó. E aqui já tinha setup de venda, né? Apesar de lateralidades em tendência, né? Reforça a ideia de M2S para vocês, ó. M2S, né, para levar a nova mínima, para levar a nova mínima. Opa, Luciano, gap de média. Vejam que a gente está só reforçando aquilo que a gente já estuda, né? Gap de média, fase mais lateral, né? Já levou, né, a uma movimentação, até mesmo de uma possibilidade, né, de uma MTR, de uma reversão majoritária de tendência, tá? Então, né, muitas vezes o Al cita, né, que se você não operou o dia inteiro e é um dia de lateralidades em tendência, muitas vezes lá no final do dia você vai ter um trade, né, na ponta compradora ainda. Com frequência esses dias revertem, né, nas horas finais. Alguns dias não têm setups confiáveis por uma hora ou mais, né? Isso é bem comum, né, no nosso mercado, a gente começar o dia numa lateralidade, primeira barra do dia sendo um doji. O dia abriu com uma média móvel horizontal. Então, aqui na abertura do dia, né, o preço estava cortando a média acima, abaixo, né? E a média estava plana, né? Você não teve um gap, né, de movimentação ali. Média móvel horizontal e dentro de uma faixa de preços, né? Ou seja, dentro de um range anterior, da última barra do dia anterior, a qual estava numa pequena lateralidade que continuou pelas duas primeiras barras do dia. As duas primeiras barras do dia foram grandes se comparadas com a altura da lateralidade na qual estavam contidas. Isso faz delas barras de sinal muito arriscadas, né? Ou seja, eu tenho uma grande barra de alta, uma grande barra de baixa, e você está dentro, né, da própria lateralidade. Aqui passa, né, a ser alto na lateralidade, uma pequena wedge, né? Aqui passa a ser baixo na lateralidade, porque você já tem o fundo aqui do dia anterior. Apesar da venda abaixo da segunda barra ser aceitável, pois é um setup de venda de reversão de duas barras e uma bandeira de baixa em forma de cunha, né, abaixo da média móvel,
a entrada estaria muito perto da mínima da lateralidade. Veja que ele está citando os riscos, né, pessoal? Opa, Luciano, beleza, você tem uma wedge, só que olha onde ficou a venda, né? Que ela ficou muito próxima, né, do fundo anterior. Você ficou sem espaço, tá? Aí ele cita também, né, a 2BR aqui inicial. A entrada estaria perto da mínima da lateralidade. Era mais seguro esperar por um rompimento e então vender, né, uma correção. Local ruim, né, baixo na lateralidade. E vender em um rompimento e correção, né, que é, você tem já aqui, ó, rompimento e correção, como reteste aqui da mínima, né, anterior, né, que você tem rompimento e correção em duas pernas, né. Caso houvesse um, né. O rompimento e correção se desenvolveu algumas barras mais tarde, mas era pequeno, em lateralidade estreita e as barras tinham sombras grandes, tornando isso uma operação menos confiável. Uma entrada, uma entrada melhor ocorreu mais baixo, na reversão de duas barras e correção até a média móvel, né, por volta das 8 horas. Tá aqui, né? A gente já citou esse tipo de trade também, pessoal, né? Uma 2BR, né, na média, tá? Aqui uma correção de duas pernas, né? Todo topo duplo, né, é uma L2, então aqui já seria uma venda de L2, né, saindo da média móvel de 20. Esse é o setup clássico, né, de M2S, que é duas pernas de retorno na média móvel, tá? Então aqui, né, que foi, né, uma venda de L2, né, e claro, né, também o M2S. Houve uma venda de gap de média móvel às 11h45. Vamos Luciano, bem aqui, ó. Uma venda, né, de gap de média móvel às 11h45. A venda de L1, né, do gap de média móvel. E o teste da mínima do canal de baixo ocorreu na forma de uma mínima mais alta. A gente sempre repete, né, que o teste da mínima ele pode ser, né, da tendência, pode ser mais baixo, né, igual ou mais alto. Aqui foi o mais alto. E também oportuno chamar isso de bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? No caso, né, porque você está pensando numa bandeira final, inclusive, né, para o mercado subir e testar, né, algum extremo da lateralidade anterior. Pós-gap de média, né, há esse contexto, né, para você finalmente começar a chamar isso daqui de fundo duplo. Porque quando ainda é super tendência, né, pessoal, não tem o gap de média, não é fundo duplo, né? A ideia é que o M2S leve a um rompimento, né, e uma nova continuidade. Por isso que a gente trabalha aqui, enquanto não tem o gap de média, é mais provável você estar trabalhando em busca, né, de novas mínimas. Esse era um dia de lateralidade em tendência e, portanto, uma vez que começou a segurar por volta de US$ 185, traders poderiam ter comprado nessa região para um teste do fundo da lateralidade mais alta. O fundo, né, para um teste do fundo da lateralidade mais alta. Logo acima de US$ 186. O mercado teve uma queda de duas pernas até o nível de 185. E a segunda perna foi aproximadamente um alvo de movimento projetado. O mercado está dizendo que o mercado caiu, né, em duas pernas até o nível de 185. O meio da lateralidade da manhã era de cerca de US$ 2, abaixo da máxima do dia. E as duas grandes barras de reversão das 10h15 da manhã, aqui, ó, deixa eu só tirar essa marcação aqui, ó, essa 2BR aqui, né, que ele está se referindo. Estavam por volta, né, de US$ 2 mais baixo daquela lateralidade. Então, traders começariam a comprar. Então, estava cerca de US$ 2 abaixo, né, dessa lateralidade aqui anterior. Os vendedores estavam comprando de volta para fechar suas posições, né, vendedor realizando lucro, né, jamais ao final do dia, uma boa movimentação. Os vendedores estavam comprando de volta para o teste do fundo da lateralidade mais alta. O mercado entrou em uma lateralidade estreita e houve três pequenas puxadas para baixo. Veja que ele está citando até mesmo nessas movimentações menores, né, como leitura. Três puxadas para baixo, que terminaram com uma grande barra de tendência de baixa às 11h05. Aqui, ó. Né, três puxadas, ó. Uma, duas,
3, né? Apesar da movimentação ser bem horizontal, né? Ele está observando a lógica, né, de movimentação de 3 puxadas. E depois, né, aqui, né, para uma questão de continuidade. E terminaram, né, aqui na barra das 11h05. Deixa eu só me localizar. Ela foi seguida por uma mínima mais alta. Aqui às 11h05 e foi seguida por uma mínima mais alta às 11h30. Isso aqui é uma wedge, né, pessoal, com um fundo duplo mais alto, tá? Vejam que ele está dando a ideia de 3 puxadas. Eu mandei em estudo para vocês, né, durante essa semana, que movimentos de 3 puxadas, né, são 3 tentativas, né, dos vendidos romper essa movimentação para baixo. A falha, né, dessas tentativas de rompimento e continuidade leva os compradores a quererem buscar por compra, né, nem que seja para uma TBTL, para uma movimentação, né, de alta, um scalp na compra. Uma quarta é uma wedge com fundo duplo. E aqui no caso foi uma wedge com fundo duplo mais alto. Veja que ele está reiterando, né, aqueles estudos que eu acabei enviando para vocês ali. Ele está reforçando a ideia, né, que mesmo dentro de uma lateralidade, né, a leitura ela é idêntica. Terminaram com a barra grande. A barra de sinal tinha um corpo de alta, ela foi seguida por uma mínima mais alta, né, às 11h30, que é essa daqui. E a barra de sinal tinha um corpo de alta, né, que é essa barrinha aqui, ó. Tá? Essa mínima mais alta era também uma H2, uma vez que a barra antes dela e a segunda barra antes dela tinham corpos de baixa. Essa é a análise microscópica e a maioria dos traders não poderiam confiar nisso em tempo real. Isso aqui requer tempo e treino, né? Bastante. Mas traders experientes estão sempre procurando por sinais de que o mercado possa virar. Essas pistas sutis poderiam ajudá-los a ter confiança para entrar na ponta compradora. Se eles compraram acima da barra das 11h30, eles poderiam arriscar por volta de 50 centavos abaixo dessa mínima, com o objetivo, né, de ganhar por volta de $1 no teste da lateralidade mais alta. Então, isso, né, geraria, né, a possibilidade de um trade aqui mais para o final do dia. Apesar de você nunca saber com certeza a probabilidade direcional de um movimento equidistante, sempre que sentir que há um desequilíbrio, você deve presumir que a probabilidade é de pelo menos 60%. Aqui é sensato presumir que você comprou por volta de $185. Havia pelo menos 60% de chance do teste dos 186 iria acontecer antes que seu stop de proteção fosse acionado. Se você colocasse esse stop no ponto equidistante abaixo da sua entrada, há cerca de 60% de chance de você ganhar $1 antes de você perder $1. Você poderia ter realizado lucros parciais na barra interna, que era o doji, depois do impulso de alta, né, às 11h40. Aqui, né, pessoal, a gente sabe, né, que uma barra interna, né, em um setup, ela acaba sendo um modo rompimento. A perda da mínima, ela ativa, né, a inside, né, que é um pequeno triângulo, um pequeno estreitamento do preço. E aqui tinha o gap de média, né, após essa tendência de baixa. Então, por isso ele citou, né, que você poderia estar realizando lucro parcial na perda dessa mínima. Está realizando lucro parcial na perda da mínima de um setup de venda que leva a algum tipo de teste da mínima da tendência, tá? E sair de toda posição no 0 a 0, uma vez que o rompimento falhou, tendo em vista que o mercado fez um fundo duplo às 12h25, né? Aqui ele citou o 0 a 0, né, que você sairia de metade da sua posição, né, e o restante ali, né, no 0 a 0, tá? Uma vez que o rompimento falhou, tendo em vista que o mercado fez um fundo duplo às 12h25, bem aqui, você poderia tentar a mesma compra novamente e teria sido bem sucedido. Havia a chance de um movimento projetado para cima até um lucro de $2 a partir do fundo duplo, mas com tão pouco tempo restando para o dia, isso era pouco provável, né? Havia possibilidade, né, mas não havia tempo, né? Já era final do dia. Realizar lucro, né, na barra interna no doji, ou seja, quando teve, né, a sua perda mínima ali. E aqui, ali era o setup de gap de média de venda, né? Por isso não teimar, né, ali
com esse ingresso. Só tomar um golinho de água aqui, pessoal. A primeira lateralidade pode se formar no dia anterior. Então, muitas vezes, né, o dia já vem, né, com uma lateralidade pronta do dia anterior. E aí, às vezes, ele apresenta, né, algum tipo de rompimento dessa lateralidade, e às vezes ele fica dentro dessa lateralidade por longa parte do dia. Aqui, né, a gente tem o mercado abrindo dentro do range do dia anterior e gerando aqui, ó, já um primeiro impulso de baixa. Eu tenho 4 barras, né, de tendência de baixa. Aqui eu tenho uma H1, aqui eu tive uma falha, né, dessa H1, certo? Ela falhou. Isso deixava a premissa, né, de pelo menos duas, né, pernas de baixa, sendo essa a perna 1 e essa aqui a perna 2. Ele manteve, né, pessoal, essa estrutura de baixa, em momento nenhum ele renovou, né, topos mais altos, né, um M2S, um segundo M2S, né, isso leva à condição de novo, né, do preço vir pelo menos, né, testar novas mínimas, né, tá? E aí ele iniciou uma nova lateralidade e no final do dia, né, ele veio testar a lateralidade anterior. Como mostrado na figura 22.4, esse era outro dia de lateralidades em tendência, com a primeira lateralidade tendo início no dia anterior. A miniatura do gráfico diário mostra que foi um dia de tendência de baixa, a barra 1. Aqui, ó. Então, isolando, né, esse dia até aqui, ó, acabou sendo um dia de tendência de baixa. Ficou esse pequeno pavio aqui, tá? E o dia seguinte, né, acabou sendo um dia de tendência de alta, porque a gente consegue visualizá-lo aqui, né? Aqui a gente tem um pouco mais de informação. A lateralidade final reverteu para cima e o mercado testou o topo da lateralidade anterior. Então, a lateralidade final, né, ela reverteu para cima. Aqui a gente tem algumas possibilidades, né, pessoal? Últimas 3 puxadas, né? Sinalizam para a gente uma wedge. Aqui eu tenho um ponto de inflexão, perna 1, né, premissa de perna 2, tá? Aqui, né, se eu visualizo também como o wedge, mesmo que ele tenha, né, renovado a inflexão perna 1, perna 2, tá? É importante, né, sempre estar fazendo essa revisão. Opa, Luciano, mas aqui também tinha uma wedge. Renovou o ponto de inflexão? Não, em momento nenhum, então não tem premissa, né, de continuidade. Isso acontece com frequência, uma vez que o mercado bilateral significa que as forças da tendência não estão tão fortes quanto durante outros dias de tendência. É um mercado mais bilateral, né? Rompimento, lateralidade, rompimento, pequena lateralidade, final do dia, né? Levando o mercado, né, em direção à última lateralidade. Quando um dia é menos forte, é menos provável fechar na sua mínima. Traders sabem disso e procuram por uma operação de reversão que siga até o fechamento. Então, quando o dia não for, né, uma forte tendência, né, quando ele migra de um rompimento direto, né, para uma lateralidade. Rompimento, lateralidade. Rompimento, né, lateralidade. Opa, Luciano, tem 3 lateralidades. 3 lateralidades, né, já é uma movimentação menos comum, né? Normalmente são 2. Só que essas aqui são lateralidades menores. Então eu tenho um rompimento de lateralidade, uma lateralidade, um rompimento, uma lateralidade, um novo rompimento, uma lateralidade, uma nova tentativa de rompimento, né? Aqui tinha até uma nested wedge, tá? Com essa outra movimentação mais ampla aqui. E aí, né, já ao final do dia, procurar algum tipo de padrão de reversão. Faça um backtest nisso aqui, funciona bem, né, para esse trade de final de tarde, por volta ali das 4h30, tá? Quando tem lateralidade em tendência mais vezes, você vai ver essa volta aqui. Diferente, tá, pessoal? De dia de super tendência, tá? Que aí ele não nem chega a formar lateralidade. Ele faz pequenas bandeirinhas e já retoma, tá? Pequenas correções no tempo, né? De menos barra, né? E já retoma também. Na figura 22.4, assim como na figura anterior, o dia abriu essencialmente sem alterações em relação ao dia anterior. Ou seja, ele abriu dentro do range, muito próximo de onde o preço já estava.
e perto de uma média móvel plana. No entanto, o impulso de 3 barras de baixa tornou provável um dia de tendência de baixa. Vejam que ele está, de novo, né, frisando e repetindo aquilo que eu sempre trago para vocês. A gente está o tempo todo, quando o dia começa, tentando ver se um dos lados já está apresentando uma pressão dominante, né? Se tem um lado mais forte ou se o mercado está num determinado equilíbrio. Então aqui, como teve esse impulso de 3 barras, aqui teve uma quarta barra, mas ela foi um doji, então ele está citando o impulso das 3 barras, é, isso tornou, né, a possibilidade provável, né, de um dia de tendência de baixa. O impulso rompeu abaixo da lateralidade, que tinha se formado na última hora do dia anterior. Essa lateralidade era também um rally de 2 pernas. Aqui, essa lateralidade era também um rally de 2 pernas e, portanto, opa, só um minuto, pessoal. Acho que eu acabei pulando uma página aqui. Deixa eu só ver onde foi. É a página 418 e a gente está indo para 419. Aqui, pessoal, corrigido, tá? Mas já enviou o arquivo para vocês também no formato corrigido. Então, um rally de 2 pernas e, portanto, né, uma bandeira de baixa, né? Muitos movimentos terminam, né, em 2 pernas, principalmente dentro de lateralidades. Assim, o rompimento poderia ser pensado como sendo um rompimento abaixo da linha de tendência de alta. Opa, deixa eu colocar nossa imagem aqui, né? Aqui, ó. Assim como o fundo, né, da bandeira de baixa. Então, seria, né, 2 rompimentos ali a serem avaliados. Traders poderiam vender abaixo dessa primeira correção e novamente abaixo do teste da média móvel. Então, traders poderiam vender abaixo, né, dessa primeira correção, aqui a primeira, né, correção, e depois, né, do teste, né, da média móvel. Teve 2 testes, né, que foi também uma correção lateral de 2 pernas em direção à média móvel. Um setup aproximado de bandeira de baixa em forma de topo duplo, tá? De novo, né, setups de retorno, né, às médias, tá? Aqui ele está lendo, né, dessa maneira, tá? As 2 pernas. É, aqui. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, eu tive que trocar, né, a resolução para ele remover um pouco, né, daquele retângulo que fica bem escuro, tá? Na impressão tá bem escuro, pelo menos na minha, né, ainda estava bem escuro, não estava muito bom para visualizar nem mesmo no livro. Acho que nas edições mais novas, né, isso deve ter sido corrigido. Acredito que no livro do Igor, que é uma versão mais nova, já esteja melhor. Lateralidades separadas por rompimento. Outro tipo, né, pessoal, mais uma variação, né, de lateralidade, seguida por rompimento, lateralidade, novo rompimento, lateralidade, rompimento. Separada por rompimentos porque essa daqui, né, acaba ficando gap em sua maioria, né? Aqui, ó. Aqui ficou gap, aqui não ficou, né, porque já foi testado aqui na própria lateralidade. Aqui ficou, né, um pequeno gap. Foi testado aqui posteriormente. Um ponto interessante, né, pessoal, de todos esses estudos que a gente acabou de fazer, a visualização e a ideia do Brooks, né, nesse estudo aqui é te lembrar, né, que em um dia, né, que você está tendo lateralidade, né, outro impulso, lateralidade, outro impulso, as menores, né, aqui, outro impulso, né? Quando você tem 3, 4 lateralidades ao final do dia, isso mais vezes vai acabar acontecendo, tá? E aí tem as características da movimentação que a gente já conhece, né? Opa, Luciano, o mercado abriu aqui, né, teve um microcanal, apresentou um primeiro impulso, né, de alta, fez um fundo duplo levemente mais alto, levou o preço a uma nova máxima, depois ele teve, né, sua devida continuidade, um novo microcanal. Aqui teve uma entrada de H1, né, que teve perda de mínima, depois aqui uma outra entrada, que, né, outra entrada, tá?
a favor, né, desse novo microcanal. Já era exaustão, Luciano? Não, estava rompendo, né, ainda essa lateralidade, tinha um movimento projetado dela aqui a ser alcançado, por isso as compras, né? E aí, o mercado fez ainda um quarto, né, impulso para mais uma, né, lateralidade nesse dia. Depois disso, né, mais ao final do dia, como a gente citou, né, a observar, né, sinais de possibilidade de reversão, que é a barra de rompimento, barra de dúvida, negação, né, da continuidade, que seria a possibilidade de venda, né, ou mesmo aqui, né, com stop menor. E depois, né, você teve o gap de média, você teve uma única barra aqui, né, tentando retomada, e aí o mercado já apresentou, né, uma volta, né, para teste, tá, das regiões, né, das lateralidades ali anterior. Aqui no caso, né, ele veio praticamente testar o fundo, né, dessa pequena lateralidade. Interessante, né, que em todos os exemplos que ele trouxe, né, o mercado acabou apresentando. E aí antes, né, da própria reversão aqui para essas lateralidades anteriores, né, você teve ainda um gap de média, com pelo menos uma entrada de H1 ali que falhou. Aqui tem um setup também que a gente já estudou, né, pessoal? Quando a gente tem, opa, Luciano, um gap de média. Gap de média tem uma compra de H1, certo? Ele teve aqui, ó. E esse setup falha, né, de maneira imediata, mais vezes a gente espera pelo menos duas pernas na direção oposta. Um bom setup falha, Luciano, um setup para teste na máxima dessa tendência, algum tipo de teste. Não levou, falhou de maneira imediata na própria barra ou na barra seguinte, rápido, né? Entre uma e duas barras, mais vezes ele vai fazer duas pernas, né, na direção oposta, tá? Como mostra a figura 22.5, a primeira hora estava dentro de uma faixa de 7 pontos, mas a amplitude média diária estava em torno de 20 pontos. Então, a amplitude média daquela semana, né, estava bem ampla. Por isso, os trades esperavam que a amplitude aproximadamente dobrasse. Sempre que uma tendência se inicia após decorrida uma hora de pregão, o dia frequentemente se torna dia de lateralidade em tendência. Então, se você tem cerca de uma hora de pregão e o preço ainda está em lateralidade, chance, né, de você ter um dia de lateralidade em tendência. Em parte porque, por definição, essa primeira hora, obviamente, foi uma lateralidade. E o preço ele tende a manter se fazendo aquilo que ele iniciou, né? Até que tenha uma força superior que mude, né, esse tipo de contexto. Muitas vezes, no final do dia, o mercado reverte em direção a uma ou mais lateralidades mais baixas, e algumas vezes atravessa tais lateralidades, como foi o caso aqui, né, que ele atravessou, né, algumas lateralidades anteriores. Sempre que uma tendência se inicia após a primeira hora de pregão, mais chance de lateralidades em tendência. Tá? Tem dia que o mercado já começa com rompimento e continuidade, tem dia que o mercado começa com uma lateralidade pequena, por cerca de 20 minutos, e isso ainda se torna um dia de excelente tendência, mas tem dia que a primeira hora, né, acaba sendo um grande doji. Né? A própria barra dos 60 minutos, né, visualizada como um grande doji, você tem um range ali, às vezes lateral, né, mesmo sem o doji dos 60. Discussão mais profunda, né? Quando o dia está formando múltiplas lateralidades em tendência, como na figura 22.5, traders devem se concentrar em operações a favor da tendência. Tá? Então, quando o dia está formando múltiplas lateralidades em tendência e essas lateralidades são muito estreitas, né, pessoal, elas normalmente são lidas como correção no tempo, tá? Isso daqui, ó, impulso, se afastou, provavelmente chegou na 9, impulso, se afastou, mas ele só anda de lado. Ele não é aquela grande lateralidade, né, que faz isso aqui, tá? Ele só está andando, na verdade, lateralmente. Você está vendo uma série de barras sobrepostas andando em direção à média, tá? Então aqui, por exemplo, no próprio M2B ainda seria um setup de compra, né? Então seria um setup de compra até, né, você observar a falha de rompimento aqui mais para o final do dia, né? E finalmente, né, ter essa venda ou essa venda, né, e o gap de média, tá? A falha aqui do próprio gap de média também levaria a uma venda, né? Porque teria a premissa de pelo menos duas pernas. Traders deveriam ter procurado comprar apenas a partir da reversão de duas barras ocorrida na barra 2. Aqui, ó, reversão de duas barras, tá? Bem aqui, ó, nesse M2B aqui. Que também é um setup de compra de 20 barras
de gap em relação, né, à média móvel, né? O mercado vinha trabalhando, né, já com mais de 20 barras, né, acima da média móvel, aqui com o dia anterior. Eles deveriam ter considerado, então, todo retorno à média, né, pessoal, tido como, né, um M2B, tá? Eles deveriam ter considerado uma venda apenas no setup de reversão em forma de bandeira final, né, na barra 10. Então, não teve momentos de venda porque não teve pressão vendedora. Vejam que a correção está somente lateral. Se você pensar em ciclo, né, que a gente já estudou, opa, Luciano, impulso, uma barra, um doji encerrou a movimentação, uma barra de reversão de alta, duas barras de retomada, duas barras retomada, uma barra doji, doji, né? Cadê a pressão vendedora aqui para você buscar, né, por uma venda? Aqui tem todo o contexto, né, da lateralidade em tendência e da falha de rompimento. Então você vender alto arriscando esse stop, pensando, né, pessoal, que o mercado vai voltar, né, para pelo menos fechar esse gap aqui, ó, né, seria, né, um trade razoável. Você tem um stop pequeno e você tem pelo menos esse alvo, para pelo menos o fechamento dessa. E aí ele ainda veio testar mais algumas, né, lateralidades aqui anteriores, tá? Já, né, ao final do dia, né, retomando, né, a ideia do estudo. Muitos compradores teriam realizado lucro e vendedores agressivos teriam aberto posições no fechamento acima da máxima da barra de tendência de alta que ocorreu antes da barra 10. O mercado teve um impulso de alta até a barra 3 e após isso, um canal ou uma série, né, de pequenas lateralidades. Deixa eu só voltar aqui para a gente comentar essa parte aqui, né, pessoal? Olha, ele está trazendo aqui, né, que vendedores agressivos teriam aberto posição no fechamento acima da máxima da barra de alta que ocorreu antes da barra 10. Por que, né, num fechamento acima, né? Vendedores agressivos, né? Eles estão vendendo. Aqui é um outro clímax, né, pessoal, de duas barras. A gente andou falando sobre ele. Esse aqui foi um clímax de duas barras, né? Vendedores poderiam ter vendido aqui, né, para participar pelo menos de uma TBTL. Já estava tarde, né, nessa tendência. Clímax de duas barras. De novo, um outro clímax de duas barras e também uma variação, né, claro, desse rompimento, da lateralidade. Após isso, um canal ou uma série de pequenas lateralidades. E vejam, né, que a frequência das barras, né, pessoal, não saiu do dia de canal estreito, né? Vejam isso, né? Até poderia ter comentado isso nos outros, né, mas acabei, né, acabou passando batido. Mas façam a avaliação, né, para ver se o mercado manteve, né, durante, né, os impulsos ali, se ele manteve o ciclo, né? Você, razoavelmente, né, basicamente você pegar e olhar, opa, Luciano, eu tive um impulso. Manteve a característica de canal estreito? Manteve. Até onde? Aqui, né, teve quatro fechamentos de alta. Nesse primeiro momento aqui, quatro fechamentos de alta. Não foi um micro canal porque teve perda de mínimo. E aqui também teve perda de mínimo. Aqui foi uma outside, né? E aqui também foi uma outside, levando aqui ao pequeno gap de média. Teve, né, mas teve uma mudança, né, de pelo menos quatro fechamentos de alta. Não teve micro canal, mas teve quatro fechamentos de alta, junto com gap de média. Levou um teste da mínima da tendência? Levou. Depois ao movimento de alta, tá? Então, vejam é que perdurou, né, a lógica, né, de canal estreito que a gente vem abordando ali com vocês. E, portanto, um magneto que tenderia a atrair o mercado de volta após um rompimento. Então, de novo, né, a lógica, né, de que as lateralidades anteriores elas vão atrair esse mercado de volta. Frequentemente, o mercado também retorna para a lateralidade anterior no final do dia. E como 11h30 da manhã no horário da Califórnia é um horário comum de reversões, a probabilidade era alta de haver uma falha de rompimento e uma reversão em forma de bandeira final. Vejam que ele já traz todo um contexto, né, de horário, né, de padrão de reversão, né, dentro desse contexto, né, não é algo isolado, é algo repetido e estudado, né, para ter a possibilidade de você realizar o trade. A correção poderia testar a barra 4, aqui, ó, que era o início do canal de alta, né? Você teve esse impulso, né? E aqui, né, a primeira perda de mínima, né, a correção dentro da lógica, né, de impulso e canal. Lembra que a gente estudou impulso e canal? Impulso, né, e o mercado iniciou a fase de canal na primeira perda de mínima.
impulso, canal, né? E quando, né, essa movimentação reverte, mais vezes ela volta para testar, né, o início do impulso do canal, tá? Não é nada novo, tá? Só a repetição e às vezes a forma que ele coloca aqui é que às vezes passa batido, né, por vocês, né? Um dos amigos me mandou uma mensagem esses dias exatamente dessa dúvida, né, do porquê que ele está falando que vai voltar, né, para testar o início do canal. É a movimentação mais padrão que tem, né, de impulso e canal, tá, pessoal? A gente já estudou isso daqui. Ele só colocou de uma maneira um pouco diferente, né, mas impulso, né, o mercado muitas vezes encerra movimentações em três puxadas, renova o ponto de inflexão e ele volta, né, para testar o início do canal. É a mesma lógica que ele usou aqui. É a mesmíssima ideia, né, para que ele viesse voltar a testar essa região. Testar a primeira correção, né, depois de um novo impulso e canal. Dessa forma, os vendedores estavam contentes em abrir posições na máxima de uma barra grande de tendência de alta, que era um rompimento acima da máxima de um swing e uma bandeira final em potencial, pelo horário, né, pela quantidade de lateralidades em tendência, já tinha tido um clímax anterior aqui, pela tendência já ser bastante duradoura, né, então vejam que tem bastante informação aqui, pelo horário, né, já no final da tarde. Muitos poderiam ter escalado a entrada com vendas mais acima, acreditando que o mercado tinha 70% ou mais de chance de pelo menos testar seu primeiro preço de entrada antes do fechamento. Então vejam que ele já melhorou, né, a questão de probabilidade aqui, somando informações. Opa, Luciano, se eu ligar isso daqui assim, tem uma, duas, três puxadas aqui, né, que não teve continuidade pós esse rompimento. Seria razoavelmente uma wedge, né, com topo duplo. Isso poderia isso poderia isso poderia lhes teria permitido, isso aqui ficou errado, né? Isso lhes teria permitido sair de suas vendas iniciais no 0 a 0 e decidir se saíam com lucro de vendas feitas a preços mais altos ou se moviam seus stops de proteção no 0 a 0 e faziam swings buscando, né, um movimento, né, mais para baixo. Então, eles tinham possibilidades, né, pessoal, de fazer um break, uma parcial, né, e vir, né, conduzindo essa movimentação, tá? A barra 2, aqui, ó. A barra 2 foi a primeira barra de uma reversão de duas barras, a partir de uma possível falha de L2, né? Então, aqui, todo topo duplo, né, pessoal, aqui, ó, é uma L2, né? Então, aqui ele está se referindo a essa movimentação como uma L2, e de um fundo triplo, e o início de uma tendência de alta. Aqui o fundo triplo, né? Ó. Tudo na mesma região, mínima, 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 né? Essa barra aqui, ela fecha aqui, ó, com um certo pavio assim. Traders estavam cientes que o mercado poderia romper e subir rápido. Assim que o mercado rompeu, ele formou uma lateralidade mais alta entre as barras 4 e 6, 4 e 6, formou uma lateralidade mais alta, né, com topos ascendentes, e essa lateralidade continha duas pequenas lateralidades estreitas. A compra da H2 acima da barra 5 foi uma entrada razoável em um rompimento e correção. Então, aqui, ó. Aqui foi a compra, né, de H2 acima da barra 5. Ele está dizendo que foi uma compra razoável, né, porque ela é uma lateralidade estreita e você estaria entrando alto, de certa forma, nessa pequena lateralidade. Apesar, né, de arame farpado, né, que era um TTR aqui. O rompimento foi tanto da pequena bandeira de alta, desde a barra 3 a 4, né, tanto dessa pequena bandeira de alta aqui, ó, que é uma correção lateral, da barra 3 à barra 4, como de toda a lateralidade formada entre a barra 3 a barra 5. Toda, né, essa pequena lateralidade. Que foi uma correção de duas pernas após um rompimento acima, né, da barra 1. Essa correção, né, de duas pernas, né, a gente viu ela dessa maneira aqui, ó. E aqui, né, a entrada de H2, tá?
O mercado rompeu para uma terceira lateralidade, desde a barra 8 até a barra 9, né? Uma nova condição de lateralidade. Quando rompeu novamente, falhou, né, na barra 10, não teve continuidade. Uma reversão em forma de bandeira final, né? Topo duplo, né, como bandeira final, clímax anteriores, tendência prolongada, lateralidades, e retornou até o fundo da terceira lateralidade. E finalmente para o fundo da segunda lateralidade, né, que foi esse retorno aqui. Houve uma venda de rompimento e correção. Houve uma venda de rompimento e correção, logo abaixo da barra 11. Logo abaixo da barra 11. A barra 11 é essa daqui, ó. Então, rompimento, correção, né? E seria, né, a venda, né, para continuidade. Houve uma venda de rompimento e correção logo abaixo da barra 11. Após o impulso de baixa, mas o arame farpado tornou essa venda mais arriscada. Depois de duas barras de baixa formando um impulso que terminou na barra 12. Houve uma segunda venda de rompimento e correção logo abaixo da barra 13. Ele estava falando, na verdade, desse primeiro movimento aqui, ó. Rompimento, correção, aqui, né? Ainda dentro da lateralidade. Depois um segundo, né? Rompimento, correção, né? E aqui é a segunda possibilidade de venda, que foi abaixo da barra 13. A consequência relacionada à palavra lateralidade é que o mercado irá testar a mínima da lateralidade em algum momento, apesar de poder continuar a subir. Em algum momento, mesmo que ele vá fazendo, né, novas lateralidades ascendentes, né, nesse padrão de escadas ali, como o preço apresentou nesse estudo, né, em algum momento ele tende, né, mais ao final do dia, a voltar para testar algumas lateralidades anteriores, apesar de poder continuar a subir. Quando o mercado corrige algum movimento forte, os primeiros alvos são sempre os pontos anteriores de entrada na contratendência. Aqui o ponto mais próximo de entrada na venda, depois que o mercado rompeu abaixo da lateralidade mais alta, era a mínima da barra de sinal de baixa mais próxima, que era a barra 6. Aqui, né, a mínima, né, dessa condição, né, dessa pequena lateralidade, né? Então a ideia era o fechamento desse gap, depois o teste, né, da mínima dessa lateralidade, depois aqui é o próprio início, né, do, do canal. Tá? O mercado rompeu abaixo da lateralidade mais alta e após isso rompeu em direção à lateralidade inferior seguinte, a partir da mínima da barra 13. A partir da mínima da barra 13, né, ele rompeu, né, essa pequena lateralidade, que era uma barra de sinal de baixa. E aí levou, né, a continuidade ali do rompimento. Aqui tem rompimento e correção, né, pessoal? Não chegou a fazer um teste da troca de polaridade, né, mas acabou sendo próximo. Até o fechamento, o mercado testou a mínima da barra 3, que foi a barra de sinal de venda mais baixa na segunda lateralidade. Aqui é a primeira lateralidade, né? E aqui é a questão do impulso e canal, né, pessoal? Tem algumas confluências aqui. Para o estudo de hoje, né, pessoal, acabava sendo isso, né? Vejam, né, como falei para vocês, façam a revisão da questão de impulso e canal, façam a revisão da questão de impulso e frequência de barras, né, dentro daquela dinâmica de que um bom impulso, tá, movimento forte, pode levar a um canal estreito, e aquele estudo daquela frequência, né, como o Al cita, computadores utilizam, e se computadores utilizam, né, a gente deve utilizar. Opa, Luciano, aí o mercado faz uma correção de duas barras aqui, me deixa uma barra de retomada aqui, interessante de alta, que tem retomada de máxima. Está aqui uma condição de uma compra, né, dentro de um impulso e canal estreito, né, depois da primeira perda de mínima, né, a gente tem de microcanal migrando para canal estreito. Isso gera bastante trade, tanto no 60, quanto no 15, quanto no 5. Então é importante que vocês fiquem de olho também, né, nessa dinâmica. Quanto a lateralidades em tendência, o nosso mercado faz demais, né? Por quê? Porque direto a gente tem mais de uma hora de lateralidade na parte da manhã.
né? A gente tem mais lateralidade na parte da manhã do que rompimento e direção inicial. Então, e vejam que aquela dinâmica, né, que eu sempre passo para vocês, o Al trouxe ali, né, na exposição dos estudos, que é a forma comum da gente repetir. Opa, Luciano, o mercado apresentou um bom impulso. A gente vai trabalhar, né, as correções de venda, né, na direção de pelo menos uma nova mínima. É o que mais acontece. Quando ele falha em fazer algo que mais acontece, aí fica a possibilidade de um dia de lateralidade em tendência. O mercado rompeu uma lateralidade e vai permanecer dentro de outra, tá? Então, quando o mercado não cumpre uma movimentação esperada, normalmente ele vai para a lateralidade. Menos vezes ele reverte essas movimentações mais fortes. Então, são pensamentos ali, né, a acrescentar a vocês aí nesses estudos, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Valeu, pessoal.